E eu vou te mostrar como é possível e qual a progressiva que você vai usar para conseguir fazer esse tipo de trabalho no seu salão com as suas clientes. E antes disso, eu queria te contar um pouquinho sobre como surgiu a progressiva, e aí para eu poder te explicar melhor sobre a progressiva em si, por que é possível e como isso é possível. E a verdade é que há muitos anos, quando surgiu a progressiva de formol, né, que foi a primeira que saiu, eu lembro até hoje, eu já trabalhava nessa época, que foi um boom. E aqui no nosso salão a gente sempre teve uma responsabilidade e uma atenção mais do que especial com a saúde capilar. E como era um negócio muito novo, essa escova de formol, se não me engano, surgiu no Rio de Janeiro, e em poucas semanas já tinha tomado o Brasil inteiro. E quando veio esse boom, a gente, como sempre aqui, pensa, antes de entrar na onda, a gente pensa e analisa mesmo, né? Então buscamos alguns produtos, fizemos alguns testes, buscamos algumas informações, e a verdade é que não tinha muita coisa mesmo, foi uma coisa que foi inventada sem muito estudo, sem muita pesquisa, foi meio que o Viagra. Eu não sei se você sabe, mas o Viagra é um remédio que foi descoberto por acaso, né? O Viagra, se você não sabe, ele é um remédio para impotência sexual masculina, e o que acontece é que o laboratório estava desenvolvendo, na verdade, um remédio para problema de pressão, problema do coração, algo do tipo, e o efeito colateral era justamente o que ele acabou se transformando, que era um remédio para potência sexual. Olha só que louco, o Viagra ele foi descoberto por acaso. E a mesma coisa aconteceu com a progressiva. A progressiva ela foi descoberta meio que por acaso, não existiu uma pesquisa para se desenvolver um alisamento como a progressiva. Então, como isso aconteceu de repente, por acaso, nem mesmo a Anvisa estava preparada para saber se isso funcionava ou não funcionava, se isso era saudável ou não saudável, se tinha risco para a saúde. E a verdade é que você deve saber, logo depois começaram as campanhas anti-formol e principalmente a Anvisa também acabou vindo a proibir o uso indiscriminado de formol, principalmente limitando concentrações e etc, né? Mas a verdade é que logo depois disso já tinha acionado ali um gatilho, né, para todo mundo querer o que a progressiva entregava. E o que ela entregava? Ela entregava um cabelo liso em muito menos tempo do que os alisamentos da época e com muito mais naturalidade. E além disso, o cabelo não danificava tanto quanto os alisamentos da época. O que eram os alisamentos da época? Eu lembro que um pouco antes de sair a progressiva, teve o boom do alisamento japonês, né? Os anos 2000, 90 e 2000 foram marcados pelas mulheres querendo os cabelos lisos, né? Foi muito forte isso na época. E então criou-se essa escova japonesa, que foi uma técnica, um método desenvolvido lá no Japão mesmo, com o tioglicolato de amônia, que até então já era um produto bastante conhecido do mercado de cabelo, que eles fizeram um método que o cabelo ficava extremamente liso. Só que é o seguinte, a escova japonesa, ela demorava 8 horas para ser feita, em alguns casos 10 horas. Então era praticamente assim, para muita gente não tinha paciência para ficar, né, esse tempo todo. Muitos profissionais não tinham essa paciência, quanto as clientes não tinham paciência, além do que se tornava um serviço extremamente caro, né? Na época chegava a R$2.000, R$3.000 esse tipo de alisamento, olha só que louco. E a progressiva surgiu como... e além disso, a escova japonesa também tinha que se ter assim, eram poucos os que conseguiam fazer a escova japonesa com luzes, com coloração, porque o cabelo realmente se danificava muito. E a progressiva chegou nessa época com uma proposta de fazer um alisamento rápido, em 1h30, 2 horas, né, 2h30, com um ativo que não precisava de tanto tempo, não precisava de tanto processo, não precisava de tanto cuidado, podia ser feito em cabelos que não eram virgens, né? Então ela funcionava com cabelo coloração, funcionava com cabelo que tinha luzes, né? Não tinha tanta danificação. Só que é o seguinte,